Pronto, tá gravando, ó. Bom, meu nome é Sara Levin, estou com 84 anos. Eu cheguei aqui no Brasil em 1956. Eu nasci na Polônia. Eu saí da Polônia criança. Eu cheguei na Bélgica com 3 anos e não me lembro nada da Polônia. Eu cresci na Bélgica com meus pais, eu era filha única. Meu pai trabalhava numa fábrica e a gente viveu até a guerra na Bélgica. Por que vocês saíram da Polônia? Meus pais saíram da Polônia porque na Polônia, nesta época, os poloneses não gostavam muito dos judeus. E teve muita gente que emigraram para outros países. E meu pai teve essa oportunidade, eles procuravam pessoa para trabalhar em fábrica e acabou emigrando para a Bélgica. Na Bélgica a vida da gente é uma vida não muito luxuosa, uma vida de... Meu pai trabalhava, minha mãe ajudava costurando um pouco. Eu estudava, porque na Bélgica, nesta época, era só escolas do governo. Né? A gente não pagava nada. A gente ficava o dia todo na escola, até meio-dia, depois, se morava pertinho, ia almoçar em casa, se não, podia comer na escola. Eu, como morava pertinho, chegava sempre para almoçar em casa. Eu era uma menina assim, bem magrinha. Eu não gostava de comer de qualquer coisa e minha mãe ficava louca comigo. Né? Era um pouco mimada. E eu tinha uma vizinha que a menina estudava piano. Eu ficava louca para estudar piano. E uma vez a vizinha me levou na professora e falou, quando voltamos, ela falou para minha mãe que ela me escreveu na professora para eu estudar piano. A minha mãe falou, mas como? Como que vamos ter dinheiro para comprar um piano? Né? Eu sei que eu ia todos os dias na casa da professora para tocar piano lá, estudando piano, até que chegou o momento que a professora falou, não, agora precisa de um piano em casa. Sei que meus pais, para comprar este piano, ficaram bem atrapalhados, né? Que eles não tinham possibilidade, mas acabaram comprando. Eu estudava piano, eu adorava, e depois eu prestei exame para entrar no conservatório. Com 11 anos, entrei no conservatório. E o conservatório era em Liège. Eu morava num bairro, pegava um bonde para poder chegar. Eu estudava até 4 horas na escola, chegava em casa, largava a minha mala e corria, porque minha mãe não podia me levar, eu ia sozinha. Pegava o bonde, eu ia sozinha e entrava às 5 horas no conservatório e voltava às 8 horas da noite, sozinha. Bom, eu estudei bastante anos lá no conservatório até que a guerra, até que os alemães entraram na Bélgica. Os alemães entraram na Bélgica, todo mundo fugindo quando soubemos que eles entravam na Bélgica. Eu sei que eu estava dormindo, eu acordei uma noite, vendo todas as luzes acesas em casa. Eu falei, oh, meus pais agitados, fazendo mala. Falei, eu tenho para ir na escola já, está na hora. Minha mãe falou, não, você levanta, que a gente vai embora, que os alemães estão entrando na Bélgica. E todo mundo saímos com uma mala, cada um uma mala na mão, fechamos a porta da casa e fomos andando. Chegamos numa estação de trem, muita gente, tudo lotado, e conseguimos entrar num trem e fomos até a França. E chegamos no, se chama Midi da França, quase perto de Marseille.
E lá ficamos 9 meses lá, passando frio, passando fome, porque os franceses ajudavam mais. Eram muitos imigrantes, né? Eu sei que eu fiquei doente. Pode continuar que eu vou só fechar essa outra porta que tá com Eu fiquei doente e meus pais tinham notícia da Bélgica que todo mundo, que a situação na Bélgica tinha se normalizada e todo mundo estava tentando voltar para as casas. Como eu fiquei doente, meus pais preocupados comigo, eles falaram, vamos voltar para a Bélgica. Eu sei que chegamos perto da fronteira da Bélgica com a França, pegamos um guia para poder atravessar clandestinamente. E a primeira vez que a gente tentou atravessar, os alemães pegaram a gente. E ficamos uma noite onde que temos soldados, como se chama? Quartel. Um quartel, lá, todo mundo empilhado. E depois eles colocaram a gente de volta para a zona que não era ocupada, da França. Meu pai pagou de novo um guia para a gente tentar atravessar de novo. E esta vez, a segunda vez, atravessamos, sem os alemães pegar a gente. E conseguimos voltar para casa. Voltamos para casa, meu pai voltou a trabalhar. E a vida parecia normalizando. Só que meu pai recebeu um papel dos alemães que se ele quer que deixe a família tranquila, ele tem para ir trabalhar 3 meses na França para os alemães. E depois eles iam pagar o trabalho dele e deixava a família tranquila. Todos os judeus, pais judeus foram, muita gente foram. E ele nunca mais voltou. Da França, eles pegaram ele, ele foi para um campo de concentração em Buchenwald, lá na Alemanha. Depois a gente recebeu, depois da guerra, uma comunicação que ele morreu lá, nesse campo de concentração, tal data, né? E nunca a gente reviu, eu nunca mais revi meu pai. Né? Bom, eu sei que durante que meu pai foi deportado, nós ficamos em casa, minha mãe e eu. E um belo dia minha mãe desceu para comprar alguma coisa e ela voltou correndo, dizendo: vamos embora, porque os alemães estão pegando todos os judeus. Eu sei que a casa era sobrada, nós descemos da casa e na hora que a gente começou a andar na rua, os alemães chegaram. Não, a primeira eu pulei uma parte. A gente estava uma noite em casa, de repente, até tinha uma amiguinha minha, vizinha, que era italiana, que como a gente estava as duas sozinhas, muitas vezes ela vinha dormir em casa para a gente não ficar tão sozinha. E uma noite, escutamos bater na porta e os alemães falaram: abre a porta. Minha mãe abriu a porta, eles falaram: bom, faz a mala que vocês vão com a gente. E eu sei que toda a vizinhança estava acordado, porque escutava o barulho do carro. E a minha mãe foi na janela e dava Varanda? Da varanda dava para o outro quintal dos vizinhos. E minha mãe tinha um pouco de dinheiro, ela pegou esse dinheiro e jogou lá no quintal dos vizinhos. E tem um dos alemães que viu, eles eram 2. Ele chegou com o fuzil e perguntou para mim: o que você jogou lá embaixo? Minha mãe falou: olha, pessoal, os vizinhos me emprestaram o dinheiro, não queriam ir embora, deixando dívidas.
E outro soldado falou para esta aqui, atira logo. E outro falou, não, eu deixa. Sei que nós pegamos a mala, rápido, fizemos uma malinha, e eles pegaram, minha mãe e eu, quiseram pegar também minha amiguinha, precisou chamar os pais da amiga para dizer que ela não era judeia, que ela era italiana, católica, e deixaram a menina ir embora. Pegaram a gente e levamos lá num quartel, lá no bairro onde a gente morava, estava cheio de gente, amiguinhas minhas de escola, judeias, com os pais, estava lotado de judeus. Uns dias antes disto que aconteceu, a gente escutava falar que tinha uma fábrica de munição lá na minha cidade que pegava pessoas para trabalhar. E eles falavam que a pessoa que trabalhava na fábrica de munição, eles não mexiam, não deixavam as pessoas tranquilas. E uma vez eu falei para minha mãe, vamos ver se a gente consegue entrar trabalhar lá. E chegamos lá na fábrica, antes que acontece que eles pegaram a gente. E eles aceitaram a gente. Eram os alemães que pegaram essa fábrica de munições e aceitaram a gente. E deram uma carta para a gente. Depois que os alemães vieram em casa à noite e pegaram a gente nesse quartel, passamos a noite lá, todo mundo, um em cima dos outros, né? E no dia seguinte, cedo, veio um desses soldados e falou assim para a gente: as pessoas que têm a carta para trabalhar de um lado, os outros do outro lado. A gente não sabia o que é, que eu falei para mim, vamos desse lado, onde que tem uma carta. E sei que eles falaram, as pessoas que têm uma carta, vai comigo. E fomos andando e chegamos na porta do quartel, eles falaram, pode ir. E o resto ficou lá. E nunca mais voltaram. Eu sei que quando chegamos em casa, a porta estava com selo, não podia entrar. Eles tinham levado a chave. Eu falei para mim, mas o que a gente faz agora? Eu sei que eu era meia louca, né? Eu era jovem, tinha 16 anos, era meia louca. Né? Eu fui até o quartel e falei para eles, olha, deixaram a gente ir, só que a casa está fechada e a gente tem para ir trabalhar no dia seguinte. Eu sei que eles me deram a chave e a gente conseguiu voltar para casa. Bom, o dia seguinte a gente foi para a fábrica para trabalhar e eles falaram que não precisava mais. Que a gente estava dispensada. Sei que voltamos para casa. Ficamos em casa, né? Tentando... Sei que minha mãe sempre descia para comprar alguma coisa, ela voltou de novo correndo, dizendo, vamos embora que eles estão voltando de novo para pegar a gente. A gente descemos e eles entraram, mas não conhecia a gente foi andando, eles entraram em casa e a gente começou a andar na rua, não sabia o que fazer, porque ficar nos vizinhos não podia. Porque eles foram todos os vizinhos ver se a gente estava por lá. E a gente ficamos andando, até já era tarde, cansadas, minha mãe e eu, entramos num barzinho para comer alguma coisa. E a gente estava sentada às duas, chegou um senhor perto da gente. Ele falou assim, vocês estão fugindo? A gente ficou sem saber o que falar. A gente acabou falando assim. Ele era da resistência belga, ele era belga. Ele falou, vocês vão comigo. E fomos com ele levou a gente na casa dele. Ele falou, vocês vão passar a noite aqui.
tomamos um banho lá, deram comida, janta para a gente e dormimos na casa dele. O dia seguinte, ele pegou a gente e levou perto onde que eu morava, numa casa, que na casa de frente, e tinha uma casinha atrás, no mesmo, uma casinha que era, tinha uma casa na frente e uma casinha bem atrás, onde que morava um casalzinho de bem velhinhos, de 80, ela tinha 80, ele tinha mais, eles eram aposentados, e quando chegamos nesta casinha desses velhinhos, já tinha várias pessoas lá, judeus, escondidos. E a gente ficou lá. Até que um dia chegou um conhecido nosso, que ficou meu padrasto de novo. Ele casou depois da guerra com minha mãe. Ele também se escondeu lá. Ele chegou, ele estava junto com meu pai no trem. E só que meu pai não quis pular do trem. E ele pulou do trem e conseguiu voltar. Só que a esposa dele e a filha dele já estavam deportadas. E se escondeu junto com a gente lá nesta casinha dos velhos. E este senhor vinha sempre trazer, porque tinha tickets para poder comprar. Ele dava para poder comprar pão, para poder, tudo era racionado. Né? E ele trazia para estes velhinhos comprar, para poder dar comida para a gente, mas era tudo racionado. Né? E um dia, conversando com ele falou: você quer trabalhar na resistência? Eu falei: eu quero. Eu ia tinha as florestas, tinha muitas florestas onde que eu morava, e tinha os resistentes lá, escondidos lá, e eu ia levar os tickets de racionamento, eu ia tudo levar correio, levar coisas, eu fazia o que me mandava fazer. Minha mãe ficava desesperada, mas eu queria fazer. Qual era o meio de transporte? Eu ia muitas vezes a pé, muitas vezes eu andava. Eu já conhecia os caminhos, né, porque eu conhecia essas florestas, porque a gente morava já há muitos anos lá. Né. Eu sei que, bom, eu tenho até a carta que foi registrado nesta resistência. Trabalhei 1 ano e 5 meses nesta resistência. E foi reconhecida. Bom, depois a gente passou medo, porque muitas vezes a gente escutava os alemães andando lá na rua, e a gente, quando eles paravam, a gente pensava que eles iam vir buscar a gente. E bombardeavam também, os alemães, caíam bombas e tudo, mas a gente não podia sair do lugar. Né? Passando medo, muitas vezes fome também, porque era tudo racionado. Né? E, bom, eu sei que conseguimos chegar até o fim da guerra. Né? O casal de velhinhos era judeu? Não, eram católicos. Mas eu tenho fotografia deles, né? Que eles fizeram muitas coisas para a gente, muito. Eles que salvaram a vida da gente, né? De várias pessoas. Né? E eu tenho até as fotos deles em casa, né? Guardados. Né? Sei que conseguimos chegar até o fim, pegaram tudo que é da gente, da casa, até meu piano. Tiraram meu piano pela janela, que eles não conseguiam descer pelas escadas. Quebraram lá pela janela, tiraram meu piano pela janela, né? E ficamos sem nada. Dizer, só com a roupa que a gente tinha. E depois da guerra, terminou a guerra, eu sempre me lembro, em 44, né? 10 de maio, acho que não, 10 de maio que começou.
terminou a guerra em 44, né? Acho que 45. 45. E depois da guerra, tentamos recomeçar de novo. Ficamos tentando recomeçar a vida, né? Meu pai não voltou mais, minha mãe e eu, as duas. Eu tinha o irmão da minha mãe, que ela tinha uma irmã que morava na mesma cidade que a gente, né? E ele tinha conseguido, porque ele tinha dinheiro, ele tinha uma loja de roupa, uma loja de... E antes de fugir, eles tinham amigos belgas e colocaram toda a mercadoria na casa desses amigos. E eles conseguiram fugir para a Suíça. E passaram toda a guerra em Suíça. Eu tinha um filho único, que é meu primo. Ele era muito agarrado com a gente, porque meus tios não tinham tempo, ele ficava muito em casa, eu levava junto comigo, né? Ele era 6 anos menos que eu, como se fosse um irmãozinho meu. Né? E eu sei que meus tios voltaram, abriram a loja, a minha mãe costurava para eles, né? Ela sabia costurar, e foi levando, até que nós resolvemos, minha mãe casou de novo, com esse senhor que pulou do trem, né? Como ele não tinha família também mais, e a gente as duas sozinhas, né? E eu queria ir para Israel. Porque tem muita gente que emigraram para Israel depois da guerra, né? Eu queria ir para Israel. No fim, acabamos indo para Israel. Chegamos em Israel, a gente também não sabia falar a língua. Não foi fácil também, né? Até que conheci meu marido, né? Que era ferido. Eu trabalhava no hospital. Eu conheci, ele estava ferido, que ele foi ferido da guerra de 6 dias. Ele estava com problema na perna. Fizeram mais de 20 operações, fizeram enxerto, mas ele não ficou muito tempo até foi socorrido, né? E infeccionou muito a perna dele. Tentaram fazer de tudo, mas depois acabamos casando, né? E a gente foi morar era um tipo, para deficiência física, eles fizeram casinhas em cima de uma areia, era areia embaixo, e a casa levantada para cima, né? E foi lá que nasceu meu primeiro filho, Daniel. E mais lá nesta casa a gente passou sufoco, porque tinha escorpiões que entravam, e a gente sempre ficava preocupada, né? E meu marido ele trabalhava só até 2 horas da tarde num banco, né? Ele andava de muleta, né? Como se chama? Muleta, né? E depois mudamos deste bairro e fomos num apartamento mais perto de Tel Aviv. Era um bairro muito bom. Rehovot. Eu comecei a dar aulas de piano lá, né? Comecei a aprender o hebraico e comecei a dar aulas de piano. Depois nasceu meu segundo filho e minha mãe morava pertinho, numa outra rua. E ela vinha me ajudar. Eu, Daniel, ia na escolinha na parte da manhã, e o Gabriel era nenezinho ainda. Né? E depois meu marido quis emigrar porque ele tinha um irmão no Canadá. O irmão no Canadá queria que a gente fosse para lá.
Só o Canadá não deixava, não dava você fala o visa, Visto. direto para o Canadá. Precisava passar num outro país para poder ir para o Canadá. E no fim, resolvemos, escutamos falar do Brasil, que o Brasil dava O visto. o visa, né, para poder entrar. E a gente conseguimos chegar no Brasil. Como foi a viagem? A viagem foi de navio. A gente precisou ir até de Israel, chegamos em Marseille. A gente descemos em Marseille, que era o porto, né? E lá ficamos uns dias esperando que o navio tinha para sair num dia, não ficou atrasado, e ficamos, era um frio danado, saímos de Israel, num calor danado, e chegamos, era justamente o inverno, em Marseille, muito, muito frio, ficamos lá vários dias, e depois pegamos o navio de Marseille para Israel. Demoramos, acho que 15, mais que 15 dias para chegar. Né? Só que meus filhos eram pequenos, o Daniel tinha 4 anos, o Gabriel tinha 1 ano e meio. E foi uma viagem muito difícil, porque quando passamos, acho que foi balançava muito o navio e todo mundo ficou doente lá. Sabe que foi muito difícil com meus filhos. Nós chegamos no Rio, até que eu não desci do navio, porque meus filhos estavam com febre, os dois. O meu marido desceu no Rio e eu fiquei no navio. E depois fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo à noite, com as malas, meus filhos pequenos, com muito cansaço. E quando chegamos no Porto de Santos, tivemos mais uma dificuldade. Quando passamos pelos... Você chama o pessoal que olha a papelada? A Polícia Federal. Polícia Federal. Eles não quiseram que meu marido descesse do navio. Eles queriam que meu marido voltasse para Israel, porque ele era inválido de guerra e o Brasil não aceitava inválidos de guerra. Eu podia descer com meus filhos, só que meu marido não podia ficar. Ficamos desesperados, o que vai fazer? Fizemos uma viagem dessa, não poder chegar. O que tivemos muita sorte que dentro deste pessoal que estava verificando a nossa papelada, tinha um senhor judeu. Ele que resolveu nosso problema. Só que meu marido demorou 6 meses para ele pegar a carteira permanente, que ele era, como se fala, eu tinha a carteira permanente, consegui a provisória. Provisória. Só depois de 6 meses que ele entrou e tudo, que ele conseguiu a carteira definitiva. E, bom, chegamos às 11 horas da noite, pegamos o trem, a gente não conhecia, pegamos o trem para poder chegar para São Paulo. E o trem parou no meio da serra, uma parte parou, outra parte foi, eu sei que foi. Demoramos 4 horas para poder chegar em São Paulo. Chegamos às 11 horas da noite, ainda bem que era época de verão, que era calor, e a gente nem sabia, falamos que em Bom Retiro tinha bastante judeus. E a gente descemos lá
na rodoviária, na Estação da Luz. E a gente pensou que Bom Retiro era uma cidade do bom, onde que tinha judeus. O taxista conhecia e levou a gente lá nesta pracinha. Chegamos na pracinha, tinha ainda bastante gente na pracinha, os senhores judeus conversando e tudo. E a gente descemos, meu marido, eu e as crianças cansadas, e começamos a falar com as pessoas para saber onde que tinha um hotel para passar a noite. Eu sei que tem uma pessoa que levou a gente numa casa que alugava quartos, e fomos nesta casa, alugamos um quarto lá, só que a gente não conseguia dormir porque as camas estavam cheias de pulgas. E meu filho mais velho pegou uma alergia de pulga, teu pai, pegou uma alergia de pulga que ele ficou todo cheio de feridas no dia seguinte. Saímos de lá e a gente não sabia onde, a gente alugou um quarto numa outra casa. E lá a gente ficou morando lá uns dias lá neste quarto, só que durante o dia não tinha água, só chegava água à noite. Eu à noite eu não dormia, eu ia lavar fora, o tanque estava fora, ia lavar a roupa da gente à noite, porque não tinha água, dava banho à noite, tudo na noite. Sei que eu peguei friagem e comecei a sentir muita dor nas pernas. Eu precisei ir no médico que eu não conseguia quase andar. Eu sentava e não conseguia nem levantar. É que eu peguei uns reumatismos no tornozeleiro aqui. Eu não conseguia nem andar. Sei que o médico particular, tudo particular. E ele me deu umas injeções e acabei melhorando. Meu filho mais velho, o Daniel, pegou essa alergia de pulga, ficou cheio de feridas. Precisou fazer um tratamento, 6 meses, gastamos dinheiro com um médico particular, porque a gente não conhecia ninguém com esse tratamento, para poder ele melhorar. E o meu mais novo começou com febre, levei no médico, ele falou que precisava operar a garganta. Quer dizer, precisou operar a garganta, tudo hospital particular. E o dinheiro foi indo. Depois deste quarto, fomos... a gente conheceu uma família que tinha um restaurante, que era os pais da Raquel. Sabe? Você escutou falar da Raquel, né? E eles tinham... A gente, como não dava para cozinhar, a gente ia almoçar lá uns dias. E eles falaram que tinha uma rua onde que tinha muitas casinhas dentro de como se chama? Condomínio. Não era condomínio. Vila? Era tipo como favela. Ah, tá. Cortiço. Cortiço. Que tinha lá para alugar uma casinha lá dentro desse cortiço e que não era caro. Fomos morar lá, nesse cortiço. Só que eu não tinha nem fogão, não tinha nada. E esse conhecido, ela me emprestou uma se chama fogueira? Forninho? Que acendia com... Sabe, a gente acendia com... Esqueci o nome disto. Tipo de fogueireta, sabe? Para poder cozinhar em cima disto. Não era nem fogão, né? E a gente cozinhava que eu podia em cima disto, né? Sei que o papai uma vez, os banheiros eram fora, o papai uma vez foi no banheiro e quando ele saiu, ele pegou o dedo na porta e foi ele gritando, não conseguia abrir a porta, precisou tirar a porta, foi um sufoco. Até que saímos deste cortiço também e alugamos
Lá na José Paulino, alugamos um apartamento que tinha mais quartos, e tinha mais pessoas que alugaram outros quartos. A gente ficou com uma sala, um quarto e os outros quartos, mas os 2 quartos foram alugados por outras pessoas. Mas já era melhor, né? E o trabalho nessa época? Ninguém, por enquanto eu comecei, sabe o que eu fazia? Entrei numa loja que era judeus lá no Bom Retiro, nessa época. As lojas eram tudo, agora já mudou, agora é tudo coreano, né? Mas nessa época era judeus. Entrei numa loja e perguntei se eles não precisavam de vendedores ou alguma coisa. E me pegaram. Eu não sabia nem falar português nessa época ainda. Eu peguei, eles deram uma sacola com roupa para vender, bater nas portas num bairro que eu conheci, este bairro lá perto da Rubens Berta, lá na Araesque. Depois conheci este bairro da Planalto Paulista, né? E eu ia de ônibus, pegava ônibus. No começo eles foram comigo para me mostrar e depois eu ia sozinha, né? E com esta sacola ia bater nas portas, só que eu não sabia falar direito. E encontrei pessoas muito boas, sei que encontrei eram casas bonitas lá. Encontrei uma casa italiana, de gente italiana, e cada vez que eu ia lá eu precisava, sabe, comer, fazer, sabe, atendia muito bem. Eu tentava me explicar com eles, mas eles entendiam que eu falava. Eu sei que, como um tempo, falei para o meu marido, vamos tentar alugar alguma coisa lá, no bairro, e eu vou tentar trabalhar para a gente mesma, comprar um pouco de mercadoria, quer dizer, pedir para eles dar mercadoria que vendia. E fomos assim que foi parar neste bairro, onde a gente alugou uma casinha na Araes, que é uma travessa da Avataz, que continua ainda lá. E eu tentava fazer uma clientela lá. Bom, tem gente que deu cano na gente, porque eu acreditava tudo que falava para mim, porque na Bélgica, normalmente, quando falava uma coisa, era isto. Só que no Brasil, quando chegamos, tinha muita gente caloteiros, eu não sabia disto, né? Quer dizer, muitas vezes eu perdia dinheiro, né? Meu marido não conseguia ainda trabalho. Depois foi muito difícil, eu não tinha onde deixar meus filhos, porque eu saía, meu marido ia procurar emprego e ficava na rua. Foi uma fase, o dinheiro ia embora. Sei que eu coloquei meus filhos numa escola o dia todo, porque eu peguei uma empregada para ficar. O primeiro dia que eu saí, quando eu voltei, meus filhos estavam trancados, ela tinha saído, deixava os 2 sozinhos. Eles eram pequenos, 4 e 1 ano e meio. Podia abrir o gás e tudo, eu acabei mandando ela embora no mesmo dia. Eu preferi deixar eles na escola o dia todo. Eu chegava, eles voltavam com uma perua e chegava. Sei que depois de um ano, minha mãe não aguentou ficar em Israel sem a gente, e ela veio com meu padrasto um ano depois. Ela me aliviou bastante, porque meus filhos já sabiam que eles estavam em boas mãos. Minha mãe adorava meus filhos, né? E meu padrasto também gostava muito deles. Só que meu padrasto não teve sorte. Ele começou a sentir muitas dores nas pernas e foi até o Hospital São Paulo, indicar o Hospital São Paulo,
E eles falaram que ele tinha para operar as varizes. A gente ainda morava na Araés nessa época. Sei que ele foi operar e o dia seguinte, que ele estava bem e tudo, o dia seguinte ele já tinha, uns dias depois, para receber alta. Sei que o dia seguinte ele tinha para voltar para casa, era meia-noite, quando a vizinha que morava na esquina, ela tinha telefone, a gente não tinha, veio tocar a campainha dizendo que ele tinha falecido, que ele teve uma trombose e faleceu. Foi um choque terrível, terrível. E minha mãe ficou muito desesperada, ficamos todo mundo muito triste, porque uma coisa que ninguém esperava, né? Que ele era novo ainda. Bom, foi passando o tempo e a gente foi trabalhando devagar. Eu comecei a dar aulas de piano, eu tinha colocado um anúncio no jornal que eu queria dar aulas de piano, mas em francês. Sei que me respondeu uma pessoa, que ela morava na Praça Oswaldo Cruz, ela trabalhava no Tribunal de Justiça, ela falava muito bem francês. O marido tinha uma livraria na Praça da Sé, eles os dois falavam muito bem francês. E comecei a conhecer eles, eu comecei a dar aulas de piano para ela, mas em francês. Como ela falava que ela está aproveitando as duas coisas, o piano e o francês, que ela praticava também, né? E ela começou a me ensinar um pouquinho o português também. E depois, pouco a pouco, eu comecei a melhorar o meu português e comecei a dar as aulas de piano. E depois minha mãe tinha para receber uma indemnização da Bélgica do meu pai. Eu sei que ela voltou para a Bélgica, ficou 6 meses lá até arrumar toda a papelada, que eu tinha família lá também, né? Minha mãe tinha mais um irmão na Bélgica. Esse irmão que morava na minha cidade, ele depois foi para Bruxelas, que ele vendeu todas as lojas que ele tinha, e o filho se formou farmacêutico, abriu uma farmácia lá, e eles foram voltar. E minha mãe ficou 6 meses lá na Bélgica, que ela conseguiu receber essa indenização. Quando ela voltou, ela falou, este dinheiro é para dar entrada para uma casinha. Ela falou, esse dinheiro não pode ser gastado por outra coisa. E foi assim que compramos a casa da Miruna, um sobradinho. Era uma rua particular com 17 casas. Mas demos a entrada, mas foi 3 anos muito difíceis para poder pagar esta casa. No fim, meu marido conseguiu, ele entrou na Britânica para vender enciclopédias, e ele estava se dando bem. E depois acabou entrando para trabalhar lá dentro, porque ele falava bem espanhol, ele falava bem, se virava italiano, Francês. E francês, mas entendia também um pouco inglês. Ele foi trabalhar lá dentro da enciclopédia, na administração. Ele trabalhou lá bastante, uns anos, quer dizer, a vida não estava difícil, porque tinha casa para pagar, mas eu dava aulas, tinha muitos alunos, até que um dia eu estava dando aula, eu não sabia que precisava ser registrado no ordem dos músicos. Eu não sabia disso, porque eu sei que um dia uma outra professora me dedou e chegou um fiscal e justamente estava dando aula quando ele tocou. Eu abri a porta e ele falou, precisa dar uma multa para a senhora, que a senhora não pode lecionar sem ser registrado. Eu falei, mas eu não sabia disso.
Ele falou para mim, bom, a senhora vai nesse endereço prestar um exame na Ordem dos Músicos, e se a senhora passa, a senhora tem depois direito de lecionar, pagando a Ordem dos Músicos, tudo mesmo, a taxa. Bom, acabei indo, né? Peguei e passei o exame sem dificuldade e eles me deram uma carteira de trabalho, né, registrada lá. E depois eu fui uma das primeiras, eu acho, na Ordem dos Músicos, porque em 1960 e pouco que entrei lá, né, e até hoje estou lá. Né, porque eu pago o Sindicato dos Músicos e tenho meu convênio lá. E eu lecionei mais de 20 anos. Eu larguei as aulas depois que meu marido estava muito... Meu marido faleceu. Eu larguei as aulas e parei de dar aula. E agora estou com 84 anos, tenho meus 2 filhos já formados, com filhos, com netos, já sou bisavó também, de um menininho, de uma menininha linda. E esta é a minha vida. Eu estou aqui ainda. Como passei por tantas coisas, mas estou aqui ainda. Né?